Vamos começar o nosso evento aqui. Primeiro eu tenho umas palavrinhas, já passo a palavra para você, Marcos, tá bom? Ok. Meu nome é Andrés Veloso, eu sou coordenador de projetos da FIA, professor titular do Departamento de Administração. Lá eu trabalho dentro da área de marketing e, além disso, sou coordenador do curso de graduação em administração da FEA-USP. Eu fui convidado aqui hoje para servir de anfitrião desse evento. E acho que a primeira coisa importante a fazer é agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje com a gente. A FIA tem realizado esses webinários nas últimas semanas e eles vão continuar acontecendo daqui para frente, muito em razão de todas as coisas que o país está passando, os problemas que a gente está enfrentando. Então, nesse sentido, a FIA acredita que esse esforço em disseminar conhecimentos que possam ser utilizados pelas empresas é algo muito importante. Então, a gente está aí compartilhando conhecimento que as pessoas que trabalham, os professores, os envolvidos na FIA têm, para que a gente consiga, de alguma forma, contribuir na saída dessa crise de alguma forma. Para hoje, o que a gente preparou para vocês foi um webinar que a gente chama de Gestão de Quarentena. Esse evento ele foi pensado e organizado pelo conjunto de coordenadores que organizam e cuidam dos MBAs de marketing da FIA. No caso, o MBA Marketing, o MBA Marketing Branding e o MBA Marketing Moda. Então, cabe aqui um agradecimento ao professor Guilherme Shiraishi, que é o coordenador desses cursos e que deu muito apoio na organização desse evento. Além disso, cabe agradecer aqui ao Aguinaldo, que está com a gente aqui na organização do webinar, ele que está tocando a parte técnica, operacional e ainda deu muitas dicas de como a gente organizar o evento aqui. Então, nosso obrigado. Dito isso, cabe apresentar o nosso convidado de hoje. Então, o professor Marcos Machado tem um currículo bastante grande, então vou gastar aqui alguns minutos para poder falar um pouquinho sobre a carreira dele. Então, ele é formado em Direito pelo Largo São Francisco, na USP, fez Administração na GV, depois fez mestrado na PUC, onde ele estudou marcas como diferencial competitivo. No doutorado, lá na FEA-USP, né, ele estudou internacionalização de marcas. Então, como vocês podem perceber, o professor Marcos Machado ele desenvolveu grande parte da carreira acadêmica dele estudando marcas, né? Isso fez com que ele fosse convidado para lecionar em grandes instituições de ensino aqui em São Paulo, desde a FGV, SPM, Business School São Paulo e na FIA, né? Na FIA ele tem trabalhado bastante, ele é um dos que ajuda a tocar o MBA Marketing Branding, participando do processo acadêmico, seleção dos conteúdos a serem tratados, então dando todo o apoio que o conhecimento que ele desenvolveu ao longo da carreira para que o curso tenha melhor qualidade. Além disso, ele trabalha, né, é sócio fundador e diretor de uma consultoria chamada Top Brands. Acho que depois ele pode falar um pouquinho mais desse trabalho, mas eles, na consultoria eles já atenderam mais de 1000 marcas, dos quais eu posso destacar aqui algumas como Roche, Wizard, Gerdau, Saint-Gobain, Unimed, entre muitas outras, né? Acho que um ponto que, né, para a gente que trabalha na universidade, na academia, que a gente considera muito importante, é o livro que o Marcos Machado lançou, com um dos grandes especialistas em marcas do mundo, né, que é o Kevin Lane Keller, que coautorou com o Marcos Machado o livro Gestão Estratégica de Marcas. Então, acho que, para quem gosta de uma literatura sobre o assunto, é uma dica bastante importante aí de um livro muito interessante, né? Então, como vocês podem ver aí, o nosso convidado de hoje tem um currículo bastante grande e vai poder contribuir muito nessa discussão sobre o papel das marcas dentro desse momento de crise que a gente está vivendo, né? Antes de passar a palavra para o Marcos Machado, só dois pontos aqui importantes. Eu vou estar organizando a parte das perguntas e respostas, então peço que todos que ao longo da fala do professor Marcos Machado que tiverem alguma pergunta, que vão colocando na aba que aparece de PIR, que aí eu vou coletar essas perguntas e no final vamos fazer aqui um compilado das perguntas mais desafiadoras, né, para o professor Marcos Machado poder falar um pouquinho mais aí e tirar as dúvidas de vocês. Então, da minha parte é isso, passo a palavra para o Marcos Machado para que ele possa começar. Obrigado.
Obrigado, Andrés. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite para estar aqui. Estamos em nome da FIA, né? Afinal, sou líder de área lá, né, do MBA de Marketing Brand, então é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também a todos os participantes, né, que estão aí. Temos participantes do Brasil, de fora, e é muito legal poder estar conversando com vocês no meio dessa crise, apesar da crise, estar conversando com vocês de um tema tão relevante, que é o posicionamento, a reação, como as marcas, enfim, que é a minha área de atuação, minha área de trabalho, podem e devem reagir, e estão reagindo diante de tudo que está acontecendo. Tá? Eu vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Então, a ideia é falar um pouquinho de como as marcas estão agindo e reagindo a tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Obviamente, por estarmos no Brasil e a maior parte dos participantes serem brasileiros, estarem aqui no Brasil, no mercado brasileiro, os exemplos, as minhas observações, elas vão ficar um pouquinho mais concentradas naquilo que nós temos observado aqui no mercado brasileiro, né? O que tem acontecido por aqui, etc. Tá? E eu vou começar, né, discorrendo um pouco sobre o óbvio, sobre tudo aquilo que nós estamos vendo. Tá? Aquilo que está acontecendo, eu acho que é um pouco pesado isso, mas é o fato, é a realidade, é o mercado e o ambiente no qual nós estamos. Então, nós temos aí, eu separei algumas manchetes, essa aqui do New York Times me chamou muito a atenção pelo número, né, pelo tamanho. 1 bilhão de pessoas vivem em favelas, será que elas vão sobreviver? E quando hoje eu leio, né, numa matéria que talvez nós venhamos a ter 300 milhões de pessoas infectadas na África, e aí você faz uma conta por alto de cabeça que a taxa de mortalidade no Brasil é de 5%, se na África ela for de 5% também, nós estamos falando de 15 milhões de mortos. Então, não é brincadeira, temos algo muito sério acontecendo, as pessoas estão com medo, estão adoecendo, estão morrendo. Essa é uma foto, né, uma manchete de jornal que também me chama muito a atenção, né, que isso não começou na Itália, havia um problema em determinado momento aí da expansão exponencial do vírus e das mortes se sucedendo dia a dia, a dificuldade até de acomodar as pessoas mortas. Né? Então, é esse o cenário, é um cenário bastante dramático, bastante difícil do ponto de vista, não de marketing ou de branding, que eu acho que essa altura do campeonato até se torna secundário. Eu vou falar, sim, claro, da nossa área de trabalho, da nossa área de interesse, mas quando a vida está ameaçada, todo o resto acaba tendo um papel secundário. Tá? E aí, né, diante disso, né, o que está acontecendo com as pessoas? Né? Quer dizer, como é que as pessoas estão se comportando? O que passa a ser prioridade para as pessoas agora? Né? No momento em que a vida sofre ameaça, né, nós estamos com medo de adoecer, estamos com medo de morrer, fora as questões econômicas, as prioridades mudam. Eu trouxe aqui a boa e velha pirâmide Maslow, que certamente ela é conhecida de praticamente todos nós, né? Eu que estou falando, os professores, aqueles que já estudaram marketing alguma vez na vida, em algum momento, em alguma disciplina, em algum professor explicou para a gente ou para vocês o que é a pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades, etc. Eu voltei lá em 1980, embora a pirâmide seja da década de 50, tá? Mas ela demorou algum tempo para se popularizar no mundo do marketing. Por que a década de 80, 90? Porque foi quando, de algum modo, o marketing começou a ganhar um pouco mais de relevância no Brasil, a oferta de produtos e marcas aumentou, e aí todo mundo começou a entender como é que o cliente satisfaz as suas prioridades de maneira hierarquizada. Começando lá pelas necessidades fisiológicas, passando pelas de segurança, pertencimento, autoestima e autorrealização. E quanto, vamos dizer, mais pobre um país ou menos desenvolvido, maior o número de consumidores e de clientes que estão lá na base da pirâmide, né? Tentando sobreviver, satisfazer suas necessidades fisiológicas de segurança. E à medida que os países iam se desenvolvendo, e o Brasil, entre trancos e barrancos, algumas derrapadas, foi se desenvolvendo, essa pirâmide virou aquilo que eu batizei de uma lâmpada. Né? Então, houve um momento que eu diria que caminhou até mais ou menos o ano passado, em alguns países de maneira um pouquinho mais intensa do que outros, né? No Brasil também isso aconteceu, em que a parte de baixo da pirâmide começa a perder um pouquinho de importância e a gente começa a ter um pouco mais de importância aí no meio. Né? Pertencimento, autoestima, e as empresas, o marketing, as marcas começam a dar conta de atender essas necessidades, de pertencimento. Eu quero estar num grupo, eu quero ser reconhecido dentro desse grupo, e a busca desse pertencimento, esse reconhecimento, muitas vezes passava e ainda passa pela compra de uma marca. De repente,
Em menos de 3 meses, o mundo deu um cavalo de pau, nós fomos surpreendidos pela pandemia, não era exatamente uma surpresa um dia nós temos uma pandemia, mas talvez com essa gravidade, essa velocidade de propagação, esse impacto econômico e emocional na vida das pessoas, eu acho que isso era inimaginável há 6 meses atrás ou há 6 anos atrás, ninguém podia imaginar isso, e aí a maior parte da população mundial muda radicalmente as suas prioridades. Então, por mais que se diga que vai passar, não vai passar tão rapidamente assim, e lá embaixo da pirâmide todo mundo é espremido, né, pelo Covid-19, pelo novo coronavírus, lá para baixo. A gente novamente começa a priorizar a sobrevivência e a segurança, as necessidades de pertencimento e de autoestima não desaparecem completamente, mas elas se tornam menos relevantes na medida em que a vida está ameaçada. A vida das pessoas hoje corre a uma ameaça real. Tá? Bom, mas e as marcas nessa história? Né? Fazendo um preâmbulo rápido, né, sobre o universo, o ambiente, o mercado que está acontecendo, e isso não é novidade para vocês, mas é só um rápido aquecimento. Como é que ficam as marcas? Aí vamos voltar um pouquinho, né? Lá na teoria, eu não vou dar uma aula muito longa, mas eu acho que é importante a gente relembrar alguns conceitos básicos que têm a ver com o que uma marca é, como é que ela é construída, o que compõe a força de uma marca e como é que a gente lida com a construção, com a manutenção da força de uma marca num cenário tão desafiador, tão até dramático como esse que nós estamos vivendo. Eu trouxe aqui a definição de marca mais conhecida que existe, ela é mais oficial, né? Nós temos definições aí psicodélicas, psicológicas, esotéricas, essa é a mais técnica, ela é a oficial, a tradução para o português da definição de marca da American Marketing Association, que basicamente diz que a marca é um conjuntinho de elementos, o nome, o logo, que são os dois mais óbvios, né? Os mais conhecidos, a palavra Nike, o sinalzinho lá, o Swoosh, a palavra Antártica, o pinguinzinho. Esse conjunto de elementos serve basicamente para 2 coisas no contexto de um mercado. Identificar quem faz aquele produto ou aquele serviço, é a empresa Intel, ou é a empresa Ford, e na medida do possível, que é o processo de construção de marca, de brand equity, diferenciar. Construir um conjunto de significados que façam com que as pessoas, quando identificam a marca com aquele nome, com aquele logo, escolham a marca que eu gerencio. Então, tudo aquilo que a gente fala de branding, um curso inteiro, um MBA, uma pós-graduação, uma tese de doutorado que tenha branding ou marca como tema, gira em torno desses 2 significados. Como é que eu melhoro o meu processo de identificação? Como é que eu melhoro o meu processo de diferenciação? Então, às vezes, fazendo um parênteses aqui, né? Não esquecendo nunca o meu lado professor, embora já a gente vai falar de exemplos bem práticos, quando a gente fala de storytelling, brand experience, endo-branding, meta-branding, branding transversal, seja lá o que for, às vezes a gente tem palavras bonitas aí, né? Eu sempre que me deparo com um tema novo, com um artigo novo, com alguma combinação nova, na qual a palavra marca, o brand está, eu vou lá e procuro no que isso melhora o processo de identificação, no que isso melhora o processo de diferenciação. Tem que ser alguma coisa relacionada com essas 2 funções. Tudo gira em torno disso. Tá? E aí eu trouxe aqui, resgatando um pouquinho, né? Aliás, fazer um comentário sobre o vídeo primeiro. Né? Em algum momento, né, a espécie humana, do jeito que nós nos organizamos, usando a nossa capacidade de comunicação, enfim, o nosso cérebro, né, maior e mais privilegiado que o das outras espécies que vivem no planeta Terra, passamos a concordar que símbolos têm significados. Então, assim, são as marcas, depois dos tais 10 mil anos em que a palestrante acaba se referindo, são símbolos para os quais as empresas e nós, a sociedade, acordamos, para os quais as empresas tentam dar um significado e acordamos que tem um significado. Então, uma marca, né, que identifica o produto ou o serviço de um fabricante é um símbolo para o qual se tenta dar um significado. E aí eu trouxe um modelo, que é o modelo do Kevin Keller, que é o modelo mais completo, mais utilizado para explicar como é que se forma o significado de uma marca. Isso vai ser importante para a gente entender qual é o papel que uma marca pode e deve ter diante desse contexto de pandemia. E aí o que ele explica, lá embaixo, como todos os modelos, que uma marca tem que ter awareness, ou lembrança, se ela não for lembrada, ela sequer é considerada. Aí no segundo estágio, nós temos os significados que a marca tem, em termos de atributos do produto ou serviço que a marca entrega,
qualidade, a característica, é pequeno, é azul, é branco, é preto, é grande, é suave, é duro. As imagens, que são todas as lembranças que a marca me traz, né? Que não estão ligadas ao atributo. Então, quando eu penso, de repente, dando um exemplo rápido, né? Eu penso em balduco, um atributo é molhadinho e tem muitas frutas, panetone e balduco. Uma imagem me lembra Natal, né? O sentimento, a reação que as imagens me trazem. Então, de repente, eu posso ter saudades, nostalgia do Natal, um sentimento positivo. O julgamento é o melhor panetone, por exemplo, o panetone mais molhado, melhor qualidade. E lá em cima eu tenho a ressonância, que é o nível de relacionamento que eu estabeleço com a marca. Desde a minha marca preferida, a marca que eu amo, o nível de lealdade, e assim por diante. Só relembrando, né, o modelo de construção de marca do Kevin Keller, que ele usa o modelo de pirâmide, porque a gente começa lá embaixo e vai perdendo gente, vai perdendo clientes e consumidores aí ao longo do caminho. Tem lá os 70%, 80% que lembram, mas só 40% ou 50% aprendem um atributo e imagem da marca, seu significado, só 20% ou 30% eventualmente julgam e sentem, portanto reagem, e só 5% ou 10% efetivamente compram. Então, construir marca é levar clientes lá da base da lembrança, lá para cima na ressonância, tendo um relacionamento efetivo. Seja um relacionamento emocional, um relacionamento prático, como alguma coisa tão simples e óbvia como consumir, preferir a minha marca. E muito bem, né? E nesse contexto, né, dos dias de hoje, né, vivendo aí uma crise em que as pessoas se sentem ameaçadas, né, se sentem em risco de vida e um risco emocional, aonde as marcas podem e devem colocar o foco? Ali, lado direito da pirâmide, nas imagens e nos sentimentos. Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nós vamos lembrar disso que nós estamos passando. Nós vamos lembrar das pessoas que estiveram ao nosso lado, das pessoas que foram indiferentes, das pessoas que quiseram se aproveitar, das marcas que desapareceram, das marcas que estiveram ao nosso lado, das marcas que participaram, né, da superação dessa fase. Então, essas lembranças, essas imagens vão gerar sentimentos. Sentimentos positivos, sentimentos negativos, exatamente como acontece com as pessoas com as quais nós nos relacionamos em qualquer circunstância. Então, numa circunstância de ameaça de crise, digamos que, né, atributos perdem relevância. Quem é melhor, quem é pior, se o seu carro é pior, se o seu carro é melhor, se o seu chocolate é melhor ou pior, é mais doce, mais azedo, engorda mais, engorda menos, tem mais fibras, não é o momento de bater em atributos. É o momento de trabalhar o lado das imagens e dos sentimentos. Então, a prioridade muda. Tá? E sendo assim, é muito importante a gente entender um pouquinho alguns sentimentos, né? Se eu quero gerar sentimentos positivos, né? Gerar fidelidade, me aproximar do meu cliente, do meu consumidor, como é que ele está, né? Como é que ele está se comportando? Eu trouxe os dados do Instituto Qualibest, que é uma empresa de pesquisa e é parceira nossa aqui na Top Brands, que é a minha consultoria, e trabalham muito com a gente, alguns projetos, e eles fizeram alguns levantamentos quantitativos em 3 ondas, com em torno de 1.000 pesquisados em cada uma delas, desde que a pandemia se instalou no mundo. Aí aqui a gente tem os resultados mais recentes, da onda 2 e da onda 3. Tá? E basicamente, quando a gente olha ali do lado esquerdo, a gente vê o quê? Né? Que as pessoas estão priorizando o quê? Sua própria necessidade, seu próprio medo. E eu e minha família, os maiores medos são eu e minha família sermos contaminados. E eu diria que isso não é egoísmo, não, isso é humano. Né? Depois, não muito atrás, vem um sistema de saúde não dá conta de atender todos, né? Inclusive os outros, que não são da minha família. Né? Não está tão lá atrás assim. A crise econômica aparece lá atrás. Né? Aí a gente pode ter 2 interpretações, né? Será que as pessoas realmente não estão tão preocupadas assim ou não compreenderam? Eu acho que é um pouco das 2 coisas, mas na realidade, eu acho que a principal leitura que a gente tem que fazer é que a saúde, sim, vem em primeiro lugar. A sobrevivência e o medo de não conseguir sobreviver ou de ter uma doença grave, hoje está em primeiro lugar. Tá? Muito bem. E do lado direito, o que a gente vê? As pessoas estão com medo. Né? O que a gente vê ali em vermelho, que dá em torno de 70%, né? Variando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Da outra medida aqui na onda 3, a gente tem 73%, numa escala de 0 a 10, acima de 6, as pessoas estão com medo. Né? Basicamente, é um sentimento de medo. Mas, falando ainda de sentimento, a gente percebe que já foi pior, né? No início aí da pandemia. A bomba já caiu. Né? Aí do lado esquerdo, que a gente tem a onda 2, havia um sentimento positivo, de otimismo, de 42%, aliás, um pouquinho
pouquinho na frente, né, dentro da margem de erro aí dos outros 3, mas os outros 3 negativos, tristeza, desânimo e ansiedade. O que a gente percebe já na terceira onda? Uma pequena mudança, o otimismo se destaca e a ansiedade está mais ou menos no mesmo patamar, o desânimo cai um pouquinho, a tristeza cai um pouquinho, a bomba já caiu. Basicamente é isso. Então é hora de sacudir a poeira, né? Enfim, o estrago está aí, a coisa não vai ser resolvida rápida, mas começa a haver um sentimento de otimismo, bola para frente, né? Longe de querer dizer que não há problema. Há sim o problema e ele está longe de ser resolvido. Tá? Muito bem. E aí eu trouxe alguns dados da Kantar, né, que é outro instituto de pesquisa bastante conhecido e que trabalha bastante com marcas, e eles fizeram um levantamento, num primeiro momento, da proporção de inserções publicitárias que tiveram como tema o Covid, ou novo coronavírus, e quase 20% das inserções publicitárias começaram a abordar esse tema de uma maneira ou de outra, seja para mexer com a autoestima das pessoas, seja para falar de uma solução prática para ajudar as pessoas a resolverem a superar esse problema. Trouxe também um outro dado da Kantar, né, que trata um pouco da expectativa das pessoas, né, em relação às marcas, né? 88% acham que as marcas devem informar sobre seus esforços para enfrentar a situação, e a gente tem várias iniciativas nesse sentido, falar como elas podem ser úteis na nova vida cotidiana e comunicar os valores. A gente percebe que lá em cima, né, os 2 aspectos mais relevantes são: me ajudem, eu preciso de ajuda, como é que você, marca que faz parte da minha vida, pode me ajudar? Exatamente o que a gente espera de um amigo, alguém com quem um amigo, um colega de trabalho com quem nós nos relacionamos. O que a gente espera numa ação de crise? Ajuda. E o que a gente não espera? A gente não espera que alguém se aproveite dessa situação para levar vantagem, né? Então, 80% diz não deve explorar a situação para promover a marca. Eu diria promover, interpretando a resposta, promover no sentido de levar vantagem. Opa, né? Já que eu vendo álcool gel, já que eu vendo papel higiênico, esses produtos cuja demanda acabou aumentando, eu vou aproveitar para subir meu preço, aumentar a margem. Não, não é isso que a gente espera, não é isso que as pessoas esperam das marcas. Assim como não é isso que a gente esperaria de um amigo, né? Ou de um colega. A gente espera uma ajuda honesta, se não for uma ajuda necessariamente bondosa, nunca a gente espera uma reação de alguém querendo tirar proveito dessa situação de vulnerabilidade que a gente atravessa. Tá? E ali do lado direito, a gente já viu umas outras informações interessantes, né, em termos de expectativas mais específicas de reações das marcas. Né? Ser o exemplo guiar a mudança, 25%, ser prático e realista, ajudar no dia a dia, atacar a crise e mostrar como ela pode ser vencida, usar o seu conhecimento para explicar e informar, com 18%, reduzir a ansiedade e entender as preocupações, ser otimista, ou seja, basicamente o que a gente tem, eu quero ajuda, e se a ajuda não puder ser prática, mas eu espero que ela seja prática, pelo menos que ela venha do ponto de vista de motivação. Exatamente o que a gente espera de um amigo. Ajude-me se puder de forma prática, mas mesmo que seja uma palavra amiga, ela pode também ser de alguma ajuda. Tá? Resumindo, né, de tudo aquilo que eu tenho observado, dos dados secundários de pesquisa que eu tenho levantado, das matérias que eu tenho lido referente a esse assunto, até porque os projetos aqui também deram uma paradinha, então estou bastante voltado para observar o que está acontecendo. Né? A gente espera o quê das marcas? Empatia, que ela me entenda, né? Que ela entenda o cliente. Se possível, que ela ajude. Né? E melhor ainda, se ela puder motivar. Algumas marcas estão agindo nessas 3 frentes, algumas estão agindo na primeira e na segunda, algumas só na terceira, mas a situação ideal é a marca atuar de maneira bastante proativa, bastante direta nesses 3 aspectos. E aí, eu trouxe alguns exemplos, né? E aí alguns exemplos de marcas, né? Eu poderia passar aqui horas dando bons exemplos. Aliás, eu estou bastante satisfeito, né, com o que as empresas e marcas brasileiras têm feito aqui no mercado brasileiro. Eu acho que o marketing está agindo e reagindo muito bem, rápido. E aqui tem um pouco do que a Netflix andou fazendo. A Netflix, na própria conta da Netflix no Twitter, já que as pessoas estão ficando em casa, sugeriu, né, que as pessoas assistissem os concorrentes. E aí as outras contas de Twitter começaram a reagir. Aqui eu tenho um cortezinho só de parte das respostas, tem do SBT, tem do Multishow, falando de programa, aí Netflix fala da novela que está sendo reprisada. Pois é, eu era criança, eu não assisti. É muito legal, né? Porque tem um astral muito bacana, tem todo o tom de voz da marca, e dentro dessa situação
bastante tensa e um tanto negativa do confinamento, a marca está se posicionando, está tendo empatia e está ajudando as pessoas a trabalhar ou a conviver um pouco melhor, né, com esse sentimento um pouco negativo do momento. Uma ajuda prática, como é que eu passo melhor o meu tempo dentro de casa. Né? Aí, dando sequência, tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo da Stella Artois, né, que eles estão numa campanha para ajudar os restaurantes que estão fechados, principalmente os pequenos restaurantes, que são aqueles que a gente sabe que não tem caixa, né, para se sustentar há muito tempo. Né? Eles criaram uma campanha que apoia um restaurante, o cliente paga metade de um voucher no valor de R$100, e a Stella paga a outra metade. Né? Então, você compra um voucher de R$100, você paga 50, tem direito a consumir 100, e os outros 50 a marca assume essa diferença. Então, tem a empatia de eu me colocar no lugar do parceiro, do restaurante, do pequeno estabelecimento, e tem uma ajuda efetiva, né? Estão dando dinheiro. Né? Quer dizer, então, basicamente, é isso que está sendo feito. Né? Aqui uma outra iniciativa que eu achei bastante interessante também, que é a equipe da Mercedes na Fórmula 1. Obviamente, a Fórmula 1 parou, né, como todos os grandes eventos esportivos, aliás, não grandes, pequenos e médios, qualquer evento acabou sendo suspenso, e eles estão dedicando a fábrica para produzir respiradores, que a gente sabe que são um dos problemas. Né? Quando nós pensamos aí na sobrecarga do sistema de saúde no mundo todo, né, um dos problemas é a falta de respiradores. Tá? E aí é uma iniciativa parecida, né, que uniu alguns concorrentes, não para produzir respiradores, mas para produzir protetores faciais, que é uma iniciativa conjunta aqui no Brasil já, da Ford, da Mercedes e da Scania, né, para a produção de protetores faciais, né, máscaras e respiradores também para o combate à doença, ao coronavírus. Né? Então, assim, mais uma vez, empatia e ajuda. Né? Não é hora de falar meu carro é bom, meu carro é melhor, é a hora de cuidar da nossa casa, né? Que é a casa onde todas as marcas atuam juntos. Né? E aí, talvez uma das iniciativas mais contundentes pelo tamanho, né? A gente viu aí uma união dos grandes bancos privados brasileiros, o Itaú, Bradesco e Santander, na doação de 5 milhões de testes, não é pouca coisa, né? Para uma população de 200 milhões, aí a gente está falando, né, de 2,5% da população brasileira, ou de uma grande capital, quer dizer, não são poucas pessoas, são muitos testes. Tá? Tem empatia e ajuda. Fora isso, né, não está aqui no slide, a doação do Itaú, né, de R$1 bilhão, que é um montante de dinheiro absurdamente alto, tá? Que é uma doação específica do Itaú. E aqui a gente tem os filmes, né? Primeiro um filme conjunto e depois 2 filmes que eu separei do Santander. O que aconteceu com os bancos? Né? Se vocês prestaram bastante atenção no primeiro vídeo, né? Em que é um vídeo, uma iniciativa conjunta do Itaú, do Bradesco e do Santander, eles estão falando de uma redução de 80% nos juros. Né? Quer dizer, não é pouca coisa quando a gente pensa em banco e em juros. Né? Então, essa é uma ajuda efetiva. Né? Isso está vinculado também a um problema que não é só das pequenas empresas, que são aquelas que foram selecionadas para receber esse benefício. Há também a questão de manutenção da folha de pagamentos em dia. Então, também a empatia com o funcionário, com o empregado, que também está em risco. Né? 3,75% ao ano, né, que é o juros ao qual eles se referem. No caso do Brasil, que a gente sabe que isso é mais que o juro do cheque especial, é menos que o juro do cheque especial ou do cartão de crédito em um mês, é um juro bastante baixo e com 3 anos de crédito para pagar. Então, assim, nós estamos falando de uma iniciativa, eu quis dar esses dados para mostrar o grau de ineditismo, né, dessa ajuda que as marcas estão querendo dar. Né? E aqui a gente tem um comercial, né, conjunto das 4 grandes operadoras de telefonia celular, que são a Vivo, a Claro, a TIM e a Oi, que se uniram numa campanha aí durante a quarentena para estimular as pessoas a cumprirem a recomendação das autoridades de saúde, que é de ficar em casa. Né? Não tem exatamente uma ajuda, né, do ponto de vista prático, né, como tão contundente como a dos bancos e algumas outras marcas que eu mencionei, mas trabalha a questão da empatia e da motivação. Aqui eu trouxe 2 iniciativas de 2 marcas que atuam no mercado americano, a Zara, que não é uma marca americana, mas que atua lá também, que converteu as fábricas, ou parte das fábricas, para produzir máscaras de algodão, para ajudar na questão do estoque ou falta de material de
proteção individual em boa parte dos hospitais americanos. E aqui a Amazon, né, a Audible Stories da Amazon, Amazon Audible, em que eles estão oferecendo audiobooks de graça, né, para o público que fica em casa, basicamente para ajudar os pais, né, a lidarem melhor, a dar algum tipo de entretenimento com o tempo das crianças em casa, né? Porque à medida que as crianças não vão para a escola, elas ficam em algum lugar, e esse algum lugar é a casa da família. Então, estamos falando de uma, além de empatia, de entender a situação, de uma ajuda efetiva, né, para as pessoas lidarem melhor com o tempo de quarentena dentro das suas casas, o que era uma novidade, né? Trouxe uma outra iniciativa, também interessante, bastante alinhada com o que é o propósito e o posicionamento das marcas. É uma iniciativa de 2 concorrentes conjuntos, né, que é em conjunto, melhor dizendo, que é a Leroy Merlin e a Telha Norte, que concorrem o ano todo e nesse momento se uniram para formar uma parceria, disponibilizando 80 novos leitos para a Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo, né? Quer dizer, o negócio deles é a casa, vamos trabalhar ajudando a Santa Casa. Eu achei uma conotação bastante feliz, né? E aí também tem empatia e ajuda efetiva, né, das marcas a fazer, ajudar as pessoas a superarem esse momento, né? E aqui a gente também tem empatia e ajuda, e bastante adequada, porque é na área de atuação da marca. A BASF, né, ela atua muito próxima do agronegócio, eles vendem muitos produtos que apoiam, né, essa indústria, a indústria do agronegócio, que é importante, porque, afinal de contas, os alimentos continuam sendo produzidos e consumidos e distribuídos, talvez mais importante do que nunca, e eles criaram um podcast bem interessante, eu acabei não trazendo aqui porque é um pouco longo, né, em que eles orientam como o produtor rural ele pode prevenir a transmissão do coronavírus no meio rural. A questão, cuidado com a lavagem das mãos, higienização de equipamento, que às vezes é manuseado por mais de um operador. Então, é bastante didático, bastante prático, né? E mostra como essas pessoas podem continuar trabalhando, né, provendo os alimentos que, afinal de contas, a sociedade precisa, mas com um risco menor de contaminação, mantendo a sua saúde. Tá? Aqui uma outra iniciativa bastante interessante, que trabalha empatia e ajuda. Tá? A gente aqui no Brasil, o Uber Eats, que começou a testar o aplicativo para busca e entrega de produtos de farmácia, tá? E não estão cobrando a taxa de entrega. E no Reino Unido, em que eles ofereceram 300 mil caronas e refeições gratuitas para a equipe do NHS, que é o National Health System no Reino Unido, que é o SUS deles, né, o Sistema de Saúde Público do Reino Unido. 300 mil caronas e refeições. Não é pouca coisa, né? A gente está falando de uma quantidade relativamente grande, né, de refeições e de caronas que eles estão oferecendo no Reino Unido para esses profissionais que são os mais expostos, né? Indo já para o fechamento, caminhando para o final, o que não fazer? No fundo, são 2 coisas que não devem ser feitas. Querer levar vantagem, né? Não é hora de querer levar vantagem. Eu acho que isso é imperdoável. E confesso que eu não vi isso, né? Não vi nenhum caso contundente, de marcas querendo levar vantagem, né? E sumir. Também não é o que a gente espera de um amigo, né? A gente não espera de um parceiro. A gente não espera nem que tente levar vantagem no momento de fragilidade, nem que essa pessoa desapareça. Então, apareça, e apareça daquela forma, com empatia, ajudando e motivando. É isso que as marcas devem fazer. Ainda na linha, né, do que não devem fazer, eu peguei essa matéria anteontem, no meio mensagem, do Thomas Koester, que ele é fundador de uma agência, né, que atua nos Estados Unidos, e eu gostei bastante do título, que tem bem a ver com aquilo que eu tenho observado e que eu acabei de sustentar aqui para vocês. Evitar o silêncio e a armadilha do herói, né? Essa também é uma coisa perigosa, né? Que aqui eu recortei o texto, né? Não corra para a armadilha do herói, né? Quer dizer, explore os fatores significativos que a sua marca pode desempenhar. O que um banco pode fazer? Reduzir os juros, né? Se eu sou uma marca que atua ligada ao agronegócio, né, que é o caso da BASF, o que eu posso fazer? Não se trata de ser herói, eu posso ajudar as pessoas que usam a minha marca a se protegerem e continuar trabalhando, né? Eu acho que é isso, né? Quer dizer, e ele termina basicamente dizendo que é para isso que servem os amigos, durante os bons e os maus momentos. Então, no fundo, não tem tanto segredo assim, né? Basicamente, nós observarmos o que a gente espera das pessoas próximas. É isso que a gente espera das marcas também, tá? Que elas não sumam
e que elas, à medida do possível, nos ajudem. Tá? E eu trouxe aqui um slide que eu gosto muito, que é esse que vai sobrar, né, daqui a alguns anos, quando olharem para trás, né, o que a nossa marca é. A nossa marca é o que dizem dela quando a gente não está presente. É mais ou menos o que acontece conosco, né? O que nós somos, né? O que de fato nós somos enquanto pessoas, né? É aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito quando a gente não está perto, né? Então, assim, as marcas que aparecerem de maneira adequada são aquelas sobre as quais nós vamos falar bem, a respeito das quais nós falaremos bem e com boas lembranças daqui a algum tempo. Tá? E para fechar, eu trouxe um último vídeo. Esse é um vídeo da Agência de Turismo de Portugal. Né? Por que ele é interessante, esse vídeo? Obviamente, nós estamos falando de um negócio que vai ser muito afetado, né? Que é o turismo. Então, quando a gente pensa no turismo, e para Portugal, assim como é para a Itália e para a Espanha também, mas para Portugal mais do que para a Itália e para a Espanha, porque a indústria portuguesa não é tão forte quanto a italiana e a espanhola, o turismo é uma fonte de receita fundamental. Então, é a coragem de entender qual é o momento e, apesar do momento ser um momento duro, né, não apressar as pessoas, né, no sentido de, mesmo estar perdendo, não apressar nada. Queria, antes de terminar e passar para as perguntas, né, deixar aqui o nosso contato, aqui embaixo aqui do slide, a gente tem o e-mail dos MBAs de Marketing da FIA, que é o MBA de Marketing, como o professor Andrés mencionou, de Marketing Brand e de Marketing Moda. Tá? E o professor Andrés, ele, enquanto eu estava aqui fazendo a apresentação, ele foi selecionar algumas perguntas, eu vi até algumas que chegaram aqui no chat, eu passei os olhos, e queria passar a palavra para ele, e ele vai fazer algumas perguntas dos participantes que estão aqui conosco, e eu vou tentar responder. Andrés, palavra com você agora, por favor. A apresentação foi muito interessante, né? As perguntas que apareceram aqui também são muito boas, então já vamos entrar aqui direto, né? A primeira pergunta que foi colocada, o Florentino pergunta: quantos anos leva para uma empresa com uma marca nova conseguir se tornar conhecida no mercado? Ele pergunta aqui se é só questão de investimentos em marketing. Eu vou agregar uma parte dessa pergunta com, claro. com uma questão minha. Além desse fato de criar uma marca nova, como é que fica essa marca nova no contexto atual? Tem espaço para a gente querer lançar uma marca agora, por exemplo? Tá, então são uma pergunta que tem duas partes. Primeiro, a pergunta do quanto tempo leva, né? O Florentino está lá no Canadá, né? O participante do nosso webinar lá de fora, alguma das vantagens que a internet nos traz. Prazer em falar com você, Florentino, mas olha, não existe uma regra que a gente pode seguir em 100% dos casos, né? Primeiro porque as categorias nas quais eu construo uma marca, elas têm, vamos dizer, níveis de competição diferentes. Então, falando para o pessoal que está aqui no mercado brasileiro, construir uma marca nova em cerveja vai levar mais tempo do que construir uma marca em carne. Porque, obviamente, o que a gente tem em cerveja? É uma competição muito mais acirrada, muito mais marcas, né, disputando, né, share of mind na cabeça dos nossos clientes. Então, quando o Friboi começou a fazer o seu trabalho há 4 ou 5 anos atrás, ela competia, vamos dizer, num mercado menos competitivo. Então, uma coisa é a Champions League, né, outra coisa é a Série A2 do Campeonato Paulista, com todo respeito. São competições diferentes. Aí nós temos categorias, tá? Categorias nas quais o processo de construção de awareness, independente da competição, é um processo mais demorado do que em outros. Então, numa categoria de um bem de conveniência, que é um chocolate, é uma categoria que tende a ter um desenvolvimento menor, sal de cozinha, farinha de trigo, né, ingredientes dentro da culinária, tende a levar mais tempo, porque é um envolvimento menor, né, do comprador. Ele está menos interessado em procurar novas alternativas, ele para menos tempo para pensar em alternativas de marca. Numa categoria de maior envolvimento, como é automóvel, que é uma compra comparada, esse tempo tende a ser menor, ele é maior em vez de consumo. Então, são categorias diferentes. E tem a última e a terceira variável, né, que é o tamanho do meu investimento de comunicação, né, e, obviamente, a minha criatividade. Então, se eu tenho muito dinheiro e sou criativo, como é uma Havaianas, tende a levar menos tempo. Se eu tenho menos dinheiro e não sou criativo, tende a levar mais tempo. Mas eu queria, para fechar essa pergunta, não deixar de dizer aquilo que eu acredito que é o aspecto mais importante na construção de qualquer marca. Nova, velha, com pandemia, com competição, sem competição, que é ter um posicionamento vencedor, né? Que é um insight poderoso de posicionamento. Então, a gente tem casos de marcas que foram construídas com pouco investimento de comunicação, né?
como é o caso, né, aqui no Brasil, de Suco Del Valle. Os caras chegaram no mercado com um pouco investimento de comunicação, um mercado que não era muito competitivo, e conseguiram. Suco do Bem, que tinha um insight poderoso no seu posicionamento lá no começo. Né? Então, eu costumo dizer, né, e eu vou contar aqui uma quase piada, que é a história de um amigo meu que foi morar em Porto Alegre alguns anos atrás, e ele achou que lá era mais seguro que São Paulo, e foi morar numa casa, e só que deu errado, ele foi assaltado 3 ou 4 vezes na casa dele. Naquela época podia ainda comprar armas, né? Agora estão dizendo que vai poder de novo, mas enfim. Aí ele foi comprar uma arma para se defender, e chegou lá numa loja, o gauchão colocou as armas todas em cima da mesa, e começou a falar, isso é 22, 44, 38, bem rápido, né? Gauchão falando bem rápido, e esse meu amigo perguntou pro balconista, mas, desculpa, eu nunca comprei uma arma, mas afinal de contas, qual que é a diferença? Que o gaúcho virou para ele e falou, bate, se tu errar o tiro, nenhuma diferença. Então, a questão que está por trás dessa brincadeira, ele não comprou a arma e ninguém morreu, tá, gente? Mas a questão que está por trás dessa brincadeira é, não adianta eu ter dinheiro, né, eu ter muita verba de comunicação, se eu não tiver um insight de posicionamento poderoso. Se eu tiver muito dinheiro, né, e não tiver um insight poderoso, é como você está dirigindo uma Ferrari na direção errada. Se eu for a pé na direção certa, eu chego lá. Certamente eu chego lá. Então, acho que isso responde a primeira parte da pergunta do Florentino, que é uma pergunta bem difícil, né, porque não tem uma resposta fácil. E a segunda é se há espaço para novas marcas, que é a pergunta do professor André. Sempre há espaço para novas marcas. Sempre há espaço para quem encontra um insight poderoso, para quem encontra um novo posicionamento. A única coisa é que, nesse momento, né, o que as pessoas estão buscando não é o que elas buscavam há 6 meses atrás. Então, a marca que soubesse adaptar a esse momento, sim, há espaço, sempre há. Aliás, essa acho uma das coisas mais legais de trabalhar com negócios, trabalhar com marketing, quando alguém nos surpreende, uma nova marca aparece no mercado competitivo, né? Então, a gente vê casos aí de anos atrás, a dor de cabeça que o Habib's trouxe para o McDonald's, a época que todo mundo dizia que as padarias iam quebrar por causa dos supermercados entregando pão quase de graça, a preço de custo, e elas se reinventaram. Então, para quem é criativo, para quem encontra um insight poderoso, sim, o Nubank, né, que chegou aí, os bancos digitais, desafiando os bancos, tá, quebrando barreiras de entrada. Então, sim, eu não tenho dúvida de que há espaço. Tá? A próxima, Andrés, por favor. Muito bem, vamos lá. Do Fernando Rossini aqui, uma pergunta também muito interessante. Ele comentou sobre o exemplo dos bancos, né? Que listaram para fornecer crédito, etc. Mas também ele comenta que apareceram algumas reportagens falando que as pequenas empresas estavam tendo dificuldade em acessar esses créditos, etc. Né? Então, acho que o comentário dele vai no sentido de entender como é que fica a promessa que a empresa faz na comunicação e aquilo que está acontecendo, né, no contato entre o cliente e o funcionário dentro da agência. Né? Como é que fica essa discrepância entre o que é prometido e o que acontece? Quando acontece de haver uma discrepância relevante entre o que é prometido e o que acontece, fica mal para quem prometeu, ponto, né? Primeiro, não estou dizendo que isso não está acontecendo, eu não tenho essa informação, e obviamente se for algo realmente relevante vai aparecer, e se realmente for relevante vai aparecer, vai ficar mal, né? Basicamente é isso, eu só não tenho essa informação, não estou contestando, não estou dizendo que é verdade ou que não é verdade, eu só não tenho essa informação ainda. Mas se vier a acontecer e for relevante, pega mal, né? Você faz uma promessa e não entrega. Isso pega mal em tempos de pandemia ou em tempos que não são de pandemia. Eu diria que em tempos de pandemia vai pegar um pouco pior, né? Vai pegar um pouco pior. Eu só não tenho essa informação, né, ainda. Pode ir para a próxima, professor Andrés. Muito bem. Vamos lá. A Simone mandou várias perguntas aqui, mas, no geral, o desejo dela é entender, talvez, um pouco como é que seria uma retomada, né? Então, que momento que o consumidor vai se sentir tranquilo para voltar a consumir, por exemplo, serviços, que é o caso dela, que oferece serviços de entretenimento. Então, em que momento que a gente pode prever uma retomada do consumo? De que forma que isso vai acontecer? Quem vai voltar primeiro a consumir? Né? Eu sei que é uma pergunta bola de cristal, mas... É uma grande pergunta para a qual todo mundo procura resposta, mas tem alguns encaminhamentos de resposta aí, né? Primeiro, né,
como professor de marketing, vamos separar o que é forma de satisfazer a necessidade do que é a necessidade em si, né? Então, quando a gente fala de entretenimento, a gente diz o seguinte, o entretenimento não desapareceu, mas certamente a forma pela qual as pessoas estão buscando entretenimento mudou. Então, a Netflix, mesmo a televisão, a TV aberta, são conteúdos que entregam entretenimento e informação cujo consumo aumentou. Aí eu tendo que acreditar que esse consumo do entretenimento dessa forma vai mudar de patamar, né? Agora, entretenimento em grupo, presença física, né? Empresas que trabalham com shows, teatro, cinema, Cinemark, tudo aquilo que eu leio, né, que são os setores que vão se recuperar por último. Então, assim, por uma razão muito óbvia, né? Quer dizer, quanto tempo vai levar para as pessoas se sentirem seguras? A gente vai começar a sair de casa, talvez a partir de maio, com todos os cuidados do mundo, etc. e tal, porque a vida tem que continuar, ainda que sob alguma ameaça e sob algum risco, né? Mas quando você vai estar disposto a ir a um cinema? Né? Quando você vai estar disposto a ir a um show como Rock in Rio ou Lollapalooza? Então, eu acho que, não estou dizendo que esses negócios não vão se recuperar, mas serão os últimos. E a sensação que eu tenho é que a forma como as pessoas vão se entreter daqui para frente vai mudar. Vai mudar porque vai permanecer um medo durante um bom tempo, né? Porque o assunto não é um assunto tão de curto prazo assim, e porque também a gente aprende a se entreter de outras formas, né? Na falta de uma alternativa que era muito legal, como ir a um cinema, como ir assistir um show ao vivo, eu vou ter que buscar outras alternativas de entretenimento. Então, eu acho que esses serão os últimos negócios, né? Os negócios ligados a viagens, ligados a entretenimento e principalmente viagens de lazer. As viagens de negócio diminuirão, mas elas, em algum momento, elas serão retomadas, ainda que em menor intensidade. Então, companhia aérea, hotelaria, são os negócios de maior risco, sem dúvida nenhuma. Tá? Temos mais? Seguindo aqui, temos o Vladimir pergunta aqui, se você consegue enxergar alguma empresa do setor farmacêutico que tem se destacado nesse momento da pandemia, de alguma forma. Pessoalmente, eu estava pensando aqui, não consegui lembrar de nenhuma que tenha chamado muita atenção, não, mas não sei se você consegue lembrar alguma. Eu não me lembro também, um mercado, vamos dizer, até por questão de regulação, né, dependendo do tipo de produto farmacêutico com o qual eu trabalho, você não pode fazer comunicação, né? Então, só os produtos OTC são aqueles que fazem comunicação. Eu não me lembro, né, de ter visto nada, não quer dizer que elas não estejam fazendo, só não chegou ao meu conhecimento. Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com uma empresa farmacêutica, uma empresa farmacêutica está ligada à doença, né? Então ela tem que ter muito cuidado com a maneira como ela se comporta no momento em que as pessoas estão se sentindo ameaçadas por uma doença. Tá? Então, ela está, digamos assim, no centro da pandemia, né? Uma empresa farmacêutica, né? Por razões óbvias, né? Porque estamos falando de saúde, mas eu realmente não me lembro de nenhum exemplo, não. Perfeito. Agora uma pergunta talvez um pouco mais complicada aqui que a Beatriz mandou. Alguns empresários que são donos de marcas bem conhecidas aí, restaurantes, etc., eles acabaram se envolvendo, restaurantes e lojas de varejo acabaram se envolvendo em polêmicas com relação à gestão do isolamento social, né? Então, de certa forma, isso tem um impacto na marca, né? Como você enxerga esse comportamento? Será que é adequado o gestor, presidente, o funcionário da empresa se envolver nessas discussões? Qual que seria a recomendação? Eu acho que é uma excelente pergunta e, assim, eu sei que você foi cuidadoso, eu vi aqui no WhatsApp e ela se refere ao Madeiro, né? E eu acho que, assim, eu posso me posicionar de uma forma clara em relação a esse assunto, com todo respeito à marca e ao empresário e aquilo que ele falou, né? Aí é o seguinte, né? Eu responderia a sua pergunta por partes, a sua colocação, Andrés, e a pergunta da Beatriz. Primeiro, é pertinente o empresário falar? É pertinente. É pertinente você aparecer, é pertinente você tomar posição, não tem a menor dúvida, né? A questão é, que posição é essa? Então, assim, há posições e posições. Então, aliás, eu acho mais pertinente que nunca o empresário aparecer. Não é hora de contratar uma celebridade, não é hora de você contratar o Neymar, o Zé Libit, quem quer que seja, o Tony Ramos para falar em seu nome. Nenhuma celebridade, que em outros momentos pode ser utilizada para construir identidade de marca, nenhuma celebridade tem
legitimidade e autoridade para falar em nome de uma empresa, né? Você não vai contratar um terceiro para falar em seu nome. Então, sim, eu acho pertinente o empresário aparecer, o presidente aparecer, o fundador aparecer, eu acho muito pertinente, mais do que em qualquer outro momento, né? É a hora. A questão é como eu apareço, né? Então, a questão do isolamento social no Brasil, e a gente vê que há uma certa divisão, né? Tem aqueles que são contra, aqueles que são a favor, o país está dividido politicamente, as pessoas também tomam um pouco de partido em relação a essa questão, não só levando em conta o seu desejo, a sua situação pessoal, mas a orientação política e tal. Então, há os adeptos no isolamento, os adeptos do isolamento, mas vamos ser pragmático e técnico aqui em gestão de marcas. Aquele slide que eu mostrei lá no início, né? Da nossa apresentação, mostra que 70% das pessoas está com medo. E mostra que a grande maioria privilegia a saúde em detrimento da recuperação econômica. Ou seja, as pessoas fizeram a sua escolha. Então, quando você aparece dizendo alguma coisa no sentido de ser contrário ao isolamento, procura acelerar, né, a retomada da economia, a grande maioria vai ver essa postura de maneira negativa. Se essa postura é a postura da sua empresa e da sua marca, ok, assuma e vá em frente. Mas o fato é que ela é uma postura que a grande maioria das pessoas vai ver como uma postura negativa. Né? Especificamente no caso dessa marca, da marca Madeiro, né, eu diria que o risco é um pouco maior. Acho que as pessoas sim vão lembrar. É um risco um pouco maior porque isso é um pouco contraditório com tudo aquilo que a marca pregava até aquele momento, né, até o momento. Então, eu diria que o presidente, o dono, o fundador, tem o direito e até o dever de aparecer. Agora, dependendo da posição que ele tomar, isso pode ter um impacto bastante negativo e eu acho, sim, que não será esquecido muito rapidamente. Tem uma última pergunta aqui. Pois não. Será que a gente vai encontrar mudanças no comportamento do consumidor depois que a pandemia se encerre? Olha, essa é uma outra boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que existe a parte fácil da pergunta, da resposta categorias que envolvam contato, né, social, eu acho que vai haver mudança. No entretenimento, né, nos serviços, né, shopping center. É uma coisa interessante, né? Eu até vou fazer um contraponto aqui. Tudo aquilo que a gente vinha lendo e aprendendo sobre varejo dizia o seguinte: as lojas físicas tendem a perder importância para o varejo online e as pessoas só vão sair de casa para ir ao varejo por conta da experiência. Tem que ser legal ir na loja. Né? Então, assim, eu só vou à Livraria Cultura se eu estiver passeando também. Eu não preciso ir lá para comprar um livro. Eu só vou ao supermercado se também for uma experiência agradável, porque eu posso comprar quase tudo online. E agora, essa experiência significa uma ameaça, e eu não sei quando ela vai deixar de ser uma ameaça. Então, eu acho que sim, na compra principalmente de serviços, e aí, fazendo um gancho para a nossa próxima palestra, né Andressa, em que você vai estar aqui, né? A pergunta é ótima, eu até já mudei o slide. No dia 27/4, a gente tem um outro webinar no nosso grupo dos MBAs de marketing, que a professora Andressa e a professora Kate, que vão estar falando do futuro da gestão de marketing de serviços. Então, assim, eu acho que vai haver uma mudança, sim, principalmente na compra de serviços e mais ainda naqueles serviços ligados a entretenimento e viagens, né? Sem dúvida nenhuma. Ninguém sabe o tamanho dessa mudança ainda, tá? Mas ela vai existir. Uma outra mudança que eu espero que aconteça também, que eu tenho expectativa de que vai acontecer, são nos critérios de escolha, né? Eu acho que a gente já vinha num processo de construção de brand equity, em que aquele lado direito da pirâmide, ali da imagem, do sentimento, vinha ganhando importância em detrimento dos atributos de produto. Né? Os bancos falando de propósito, as empresas de telefonia móvel falando de propósito. Acho que isso vai continuar ganhando força, esse processo vai se acelerar. A gente vai comprar menos por conta da qualidade do produto, por conta de um atributo físico e mais por conta dessas questões. Eu acho que nós sairemos disso, né? Nós sobreviveremos, a humanidade sobreviverá, a grande maioria sairá, mas sairemos todos um pouco machucados dessa história. Então, acho que esses aspectos emocionais, eles tenderão a ganhar importância. Essa é a minha leitura de como sairemos desse processo. Tá? E acho que é isso, Andrés. Queria agradecer mais uma vez a todos os participantes. Nós tivemos aqui uma adesão bastante grande. Foi um prazer estar com todos vocês. Espero que tenha sido útil, né? Que tenha sido uma boa conversa. Tá?
é um assunto que nos interessa, marketing, marcas. Mais uma vez, reiterar, aqueles que quiserem ter acesso ao resumo da apresentação, podem entrar em contato conosco, né, com o MBA de Marketing, tá? E nós vamos mandar um resumo da apresentação. Andrés, não sei se você tem uma última palavra, mas de minha parte era isso. Queria só terminar dizendo que em 2 dias o webinar vai estar no YouTube da FIA, então, se você quiser rever alguma parte ou indicar para os amigos para assistirem, vai estar lá disponível para todo mundo poder ver. Então, encerramos aqui. Fica o convite para o nosso próximo webinar aí no dia 27, né? E muito obrigado a todos, principalmente a Aguinaldo aí que ajudou a gente na organização. Obrigado, Uma boa noite Aguinaldo. a todos e até a próxima. Pessoal. Obrigado.